A guerra atual em Israel. Uma perspectiva bíblica. A atual guerra em Israel é um conflito complexo e multifacetado, com uma longa e célebre história. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Se esta é a sua primeira vez em nosso canal ou se você ainda não nos segue, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Sua participação é fundamental para nós. Ao seguir, dar like e compartilhar nosso conteúdo, você nos ajuda a manter o canal e a promover mais a nossa fé. Vamos crescer juntos, trabalhando e orando por uma vida mais plena cristã e significante. A Bíblia deixa claro que Deus tem um plano especial para a nação de Israel. Ele escolheu os israelitas para serem seu povo e prometeu abençoá-los e protegê-los. Contudo, a Bíblia também ensina que Deus disciplinará o seu povo quando este o desobedecer. No passado, Deus permitiu que Israel fosse conquistado e exilado pelos seus inimigos como punição pelos seus pecados. Mas ele sempre prometeu restaurar Israel ao seu devido lugar na terra. A atual guerra em Israel pode ser vista como o cumprimento da profecia bíblica. Em Ezequiel 38:39, a Bíblia profetiza sobre uma guerra na qual uma coalizão de nações, liderada por Gog de Magog, invadirá Israel. A Bíblia diz que Deus derrotará milagrosamente Gog e seus exércitos, e que Israel será restaurado à paz e à segurança. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe soberano de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, Gog, príncipe soberano de Meseque e Tubal. Eu o farei voltar e porei ganchos em seus queixos, e o levarei com todo o seu exército, seus cavalos e seus cavaleiros, todos bem equipados, uma grande multidão com escudos de todos os tipos, todos armados de espadas. A Pérsia, a Cuxe e Fut estarão com eles, todos eles com escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, que fica no extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Esses versículos descrevem a coalizão de nações lideradas por Gog, que se unirão para atacar Israel. Ezequiel 38:16. Tu subirás contra o meu povo Israel, como nuvem que cobre a terra. No futuro, eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo através de você diante dos olhos delas, ó Gog. A profecia destaca que Deus trará Gog contra Israel para manifestar sua santidade diante das nações. Ezequiel 39:1-4. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe soberano de Meseque e Tubal. Eu o farei voltar e o arrastarei. O trarei das extremidades do norte e o farei subir aos montes de Israel. Então eu ferirei seu arco da mão esquerda e derrubarei as flechas da mão direita. Sobre os montes de Israel, você e todas as suas tropas e os povos que estão com você serão dados como comida às aves de rapina e aos animais selvagens. Estes versículos retratam o juízo divino sobre Gog e suas tropas. Ezequiel 39:21-22. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão a minha justiça que executei e o meu poder que desferi. Daquela hora em diante, os israelitas saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Esses versículos apontam para o propósito final da intervenção divina, que todas as nações reconheçam a glória e o poder do Senhor. Essa profecia tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história, e diferentes correntes teológicas oferecem interpretações distintas sobre o cumprimento dessa visão apocalíptica. A Bíblia também ensina que o fim dos tempos será um tempo de grande tribulação e conflito. Em Mateus 24:6-8. Jesus advertiu seus discípulos que haveria guerras e rumores de guerras, e que nação se levantaria contra nação. Ele disse que estes eram sinais do fim dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Essas palavras são parte do Sermão do Monte, no qual Jesus responde aos discípulos que lhe perguntam sobre os sinais do fim dos tempos. Aqui, ele descreve eventos que antecederão o fim, advertindo sobre guerras, rumores de guerras, conflitos entre nações, fomes e terremotos. No versículo 8, ele afirma que esses eventos são apenas o início das dores.
sugerindo que são sinais precursores de eventos mais significativos associados ao fim dos tempos. Essa passagem é uma parte do discurso escatológico de Jesus e é frequentemente interpretada como uma descrição das condições tumultuadas e caóticas que precederão o retorno de Cristo. As interpretações específicas podem variar entre diferentes tradições teológicas e denominações cristãs. É possível que a atual guerra em Israel seja um precursor da grande tribulação. No entanto, também é possível que seja simplesmente um julgamento sobre Israel pelos seus pecados. Só o tempo irá dizer. O papel da Igreja. Que papel a Igreja deveria desempenhar na atual guerra em Israel? A Bíblia ensina que devemos orar pela paz em Jerusalém, Salmo 122, 6. Deveríamos também rezar pela proteção do povo israelita e por uma rápida resolução do conflito. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Este versículo é um apelo à oração pela paz de Jerusalém. Ao orar pela paz da cidade, os crentes expressam seu desejo de bem-estar e prosperidade para aqueles que amam a cidade e, por extensão, para o povo de Deus. A paz de Jerusalém é muitas vezes vista como simbólica da paz espiritual e da presença divina. Este salmo é frequentemente usado em contextos de oração pela paz e prosperidade não apenas para a cidade de Jerusalém, mas também para o mundo como um todo. Além da oração, também podemos apoiar Israel financeiramente e através de ajuda humanitária. Também podemos educar a nós mesmos e a outros sobre o conflito e defender a paz. Uma história de fé e esperança. A história dos israelitas é uma história de fé e esperança. Eles enfrentaram muitos desafios e dificuldades ao longo dos séculos, mas sempre perseveraram. A atual guerra em Israel não é exceção. A Bíblia promete que Deus vindicará finalmente o seu povo e estabelecerá o seu reino na terra. Entretanto, podemos rezar pela paz e apoiar Israel de todas as formas que pudermos. Aqui está um exemplo específico de como a Igreja pode apoiar Israel durante a guerra atual. Uma igreja na América decidiu iniciar uma reunião semanal de oração por Israel. Eles também começaram a coletar doações para enviar a organizações humanitárias israelenses. A igreja também organizou uma campanha de cartas para encorajar os seus membros a escreverem aos seus representantes eleitos e instá-los a apoiar Israel. Os esforços da igreja fizeram uma diferença real. As reuniões de oração proporcionaram um local para as pessoas se reunirem e orarem pela paz em Israel. As doações ajudaram a fornecer alimentos e outros bens essenciais às pessoas afetadas pela guerra. E a campanha de cartas ajudou a aumentar a consciencialização sobre o conflito e a encorajar o governo a apoiar Israel. A atual guerra em Israel é um conflito complexo e desafiador, com raízes profundas na história e na política da região. Há muitos fatores que contribuíram para a escalada da violência, incluindo o terrorismo palestino, a expansão dos assentamentos israelenses e a falta de progresso nas negociações de paz. No entanto, a Bíblia nos oferece esperança e orientação em meio a esse conflito. O Salmo 122, por exemplo, nos exorta a orar pela paz de Jerusalém, a cidade que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. O versículo 6 diz: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Orar pela paz é uma maneira importante de expressar nosso desejo de ver uma solução pacífica para o conflito em Israel. Quando oramos, estamos pedindo a Deus que intervenha e traga paz a essa região conturbada. Além de orar, também podemos apoiar Israel de outras maneiras. Podemos doar para organizações que estão ajudando as vítimas da guerra, ou podemos fazer lobby com nossos representantes políticos para que apoiem Israel. Também podemos educar a nós mesmos e a outros sobre a história e a cultura de Israel, a fim de promover uma compreensão mais profunda desse país complexo. Finalmente podemos confiar que Deus acabará por defender o seu povo. A Bíblia nos diz que Deus é o Deus de Israel e que Ele sempre estará do lado de seu povo. Podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para trazer paz e justiça a Israel, mesmo que isso não aconteça da maneira que esperamos. Podemos pedir a Deus que proteja os civis inocentes que estão sendo afetados pela guerra. Podemos pedir a Deus que dê sabedoria aos líderes políticos de Israel e da Palestina, para que possam encontrar uma solução pacífica. Podemos pedir a Deus que ajude os israelenses e os palestinos a superar o ódio e a desconfiança mútua. Podemos também orar por uma solução justa para o conflito, que leve em conta os direitos e as necessidades de todos os envolvidos.
A oração é uma poderosa ferramenta que podemos usar para fazer a diferença no mundo. Ao orar pela paz em Israel, estamos expressando nosso desejo de ver uma solução pacífica para esse conflito. E estamos pedindo a Deus que intervenha e traga paz a essa região conturbada.